Oi, povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou Bianca Moreira, sou fisioterapeuta do trabalho e ergonomista, e hoje eu tô aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre a relação do homem com o trabalho. Trazer algumas reflexões da imensidade de coisas que influencia diretamente no seu trabalho, na sua produtividade, na forma como você se enxerga nesse processo, enfim, é uma complexidade enorme. E a gente vem falando um pouquinho mais sobre isso porque agora, a partir do dia 26 de maio, todas as empresas terão que fazer lançamentos no E-Social, que é um programa do governo, sobre os aspectos psicofisiológicos de cada trabalhador. E o que é que isso significa? Significa que a partir de agora as empresas vão precisar cuidar, vão precisar estar atentas, vão precisar avaliar, pesquisar e realmente ter programas efetivos relacionados à saúde do trabalhador. É uma demanda que vai aumentar muito, mas que para nós da ergonomia já acontece há muito tempo. Porque se a gente trouxer a base da análise ergonômica da NR17, que é a norma regulamentadora que fala sobre ergonomia, a gente já vai ver que todo ergonomista deveria avaliar as condições de trabalho e as condições psicofisiológicas de cada trabalhador, envolvendo esses aspectos que estão em alta nesse momento, tá? Mas só para que vocês entendam a quantidade de coisas que a gente avalia, pensa e como é complexo o processo entre a relação entre o homem e o trabalho, eu trouxe aqui para vocês esse esboçozinho para vocês começarem a entender. Pensem que desse lado direito a gente tem o quadro do trabalho e do lado esquerdo aqui a gente tem o homem, tá? Dentro desse homem a gente tem várias condições e contextos, né? Tem a condição socioeconômica, um trabalhador, quando ele está com problemas financeiros, quando ele não tem as condições para bancar a condição basal dele, ele não vai conseguir entregar e fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Tem o contexto social, a gente precisa entender de onde é que esse trabalhador vem, como é que ele chegou àquele trabalho, quais foram as experiências dele, o que é que ele traz de repertório, quais são os valores desse trabalhador. Isso tudo influencia em onde ele vai trabalhar, em como ele vai crescer, em como a empresa pode investir nele. E também as condições pessoais. Se essa pessoa é casada, se mora perto do emprego, se ela se alimenta bem, quantas pessoas dependem dela, enfim, uma conjuntura muito maior. Desse lado de cá ainda temos a constituição espiritual, porque todo ser humano ele tem a sua base espiritual e a gente não está falando aqui de religião, tá? A gente não abre esse parêntese, mas a gente fala sobre como é esse lado espiritual, se é uma pessoa que ela, né, busca ter algum tipo de conforto mesmo, emocional e espiritual, como é que ele lida com isso. Tem a constituição psicológica, né, como é que ele tá nesse aspecto, e a constituição biológica, se ele tá com alguma dor, com algum desajuste biomecânico, com alguma sobrecarga muscular, como é que ele tá? Se ele já tem alguma doença prévia, se ele não tem. Então o ser humano ele tem todos esses aspectos relacionados a ele, simplesmente a ele, não tem nada a ver com o trabalho, porque o trabalho do lado de cá, a gente já tem aqui legislação que precisa ser cumprida, contexto econômico, se está tendo muita oferta de trabalho, como é que funciona isso, como é que estão as condições do país, né? Tem muita gente desempregada, não tem, isso influencia também em como vai ser ofertado esse trabalho. O contexto social também aqui, atividade de trabalho e produção. Como é esse trabalho? Como é essa atividade? Qual é o contexto que esse trabalho se insere, né? E aí, pensando nisso, a gente tem aqui três áreas da ergonomia que a gente olha muito, que é a carga cognitiva, a carga física e a carga ambiental. Essa carga cognitiva, ela está relacionada aqui, ó, com a constituição psicológica diretamente, principalmente no exemplo aqui do estresse, né? Quando você tem uma carga mental muito alta, quando você consegue perceber que o seu trabalho ele tem uma carga, precisa muito, tem muita tomada de decisão, por exemplo, é um gestor que está ali, tem muita demanda, ele precisa tomar muitas decisões no dia, tem que gerenciar muitas equipes, isso aumenta a carga mental e isso vai influenciar diretamente na constituição psicológica desse ser humano.
A carga física, por exemplo, é um cara que trabalha carregando saco de cimento o dia inteiro. Ele pode vir a desenvolver algum tipo de DORT, né? Algum tipo de lesão na lombar, na cervical, no membro superior. Então ele vai estar interferindo na constituição biológica dele. Ele vai estar ali se lesionando, se machucando, e isso tudo acaba influenciando na produção dele aqui, ó. Veja que o trabalho está conectado diretamente com o humano, mas a gente tem aqui também, ó, que a produção está diretamente ligada com todos os aspectos do homem. Por quê? Porque em um dia que você está bem, se você trabalha num ambiente que você gosta, se você se sente produtivo, você vai dar muito mais do que você até imagina. Mas se um dia você não tá bem, tá preocupado, tá com algum problema em casa, se você tá com uma dor específica, tudo isso vai influenciar diretamente na sua produção. Então, presta atenção o quanto isso é complexo e o quanto isso influencia. Atualmente a gente não pode mais falar que, você chegou no trabalho, esquece todos os problemas e fica para lá, porque a gente entende que o trabalhador é um ser humano e que esse ser humano ele tem características únicas, específicas e precisam ser respeitadas. E por isso, agora com esses aspectos psicossociais, a gente vai começar a principalmente ouvir o trabalhador e tentar entender quais são realmente as demandas que ele tem, quais são as situações que realmente sobrecarregam eles, porque às vezes também a gente imagina que, tem muita empresa que fala assim, não, Bianca, a gente vai simplesmente trocar o mobiliário, botar o mobiliário mais ergonômico possível, porém, essa pessoa, ela se sente sobrecarregada na parte cognitiva, ela não se sente parte no processo do ambiente de trabalho, ela se sente menosprezada, se sente humilhada em alguns aspectos, então pode colocar um mobiliário em ouro em pó e ela vai continuar se queixando, vai continuar adoecendo e vai continuar sendo uma pessoa que não vai conseguir dar o seu melhor no trabalho. Então, são alguns aspectos que a gente avalia, que a gente precisa entender, levar em consideração e perceber a complexidade que é o ser humano. Então, a partir de agora a gente vai começar a falar muito sobre esses aspectos, a gente vai falar muito sobre esses pontos de vista, porque é um assunto que está em alta, muitas pessoas buscando, né, entender, procurar entender realmente sobre isso. Eu vou tentar até fazer mais vídeos sobre essa questão da atualização da NR1, sobre os aspectos psicossociais, porque é algo que as pessoas realmente precisam saber, desde o empregador, né, os gestores, até o trabalhador também, para ele entender como é que isso vai ser conectado e colocado, inserido no seu ambiente de trabalho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui desse conteúdo, que tenha agregado aí. Deixa aí nos comentários dúvidas, perguntas, ponto de vista, enfim, eu acho que vale a pena a discussão. É um vídeo completamente diferente, com um contexto completamente diferente, mas acredito que extremamente importante, relevante, e por isso eu trouxe esse conteúdo aqui para vocês, tá? Deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam, curte, compartilha, enfim, tô aqui para trocar figurinha com vocês, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.